Em 13 de outubro de 1944, um grupo de jovens juntou-se a Abdias do Nascimento e Aguinaldo Camargo para criar o Teatro Experimental do Negro. Conhecido pela sigla TEN, ele defendia os direitos à cultura e à identidade do negro brasileiro. As ações do Teatro Experimental do Negro realçavam a profunda dimensão política da arte e estética ao lutar contra a discriminação racial e de cor. O TEM nasceu das lutas anteriores de Abdias do Nascimento contra o racismo e de sua aventura pela América do Sul com os poetas da Santa Irmandade Orquídea. No Teatro Municipal de Lima, no Peru, eles assistiram à peça O Imperador Jones, protagonizado por um ator branco pintado de preto. Ali mesmo, Abdias do Nascimento resolveu fundar um teatro negro para lutar contra o racismo. Eu me lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso. Não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu ouvia no ouvido e passaria para o outro, porque realmente, desse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Um ano em Buenos Aires, trabalhando com o Teatro Del Pueblo, ele se preparou para isso. Mas quando voltou ao Brasil, ele foi preso, condenado à revelia por ter resistido ao racismo anos antes. Na penitenciária de Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. Os presos criavam as peças, fazendo eles mesmos as músicas, os cenários e figurinos. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda que era aqueles criminosos perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Nós tivemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zeba Coco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso. Mas eu me lembro do juiz. Mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. Ao sair da prisão, Abdias levou seu projeto de teatro negro ao Rio de Janeiro. Composto de pessoas de origem humilde, o TEM teve como primeira tarefa a alfabetização e formação cultural dos seus atores. Muito mais que um grupo de encenação teatral, era um espaço de conscientização e tomada de posição política, de luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e por políticas públicas de igualdade racial. O TEM organizou a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 uma série de medidas do combate ao racismo. Olha, eu trabalhei, eu participei do Teatro Experimental do Negro durante 5 anos. Nós montamos, acho que 6 peças, 5 ou 6 peças. Desde o Imperador Jones, depois Todos os Filhos de Deus Sem Asas, Moleque Sonhador, depois Aruanda, depois Filho Pródigo, do Luiz Cardoso. O TEM se unia aos africanos e antilhanos do movimento da negritude, como os poetas Leopoldo Sédar Senghor, mais tarde presidente do Senegal independente, Léon Damas, da Guiana Francesa, e Aimé Césaire, mais tarde governador de Martinica, que faziam da criação poética um ato político, inspirando e fortalecendo a luta africana pela liberdade. No primeiro Congresso Negro Brasileiro, realizado pelo TEM em 1950, a tese de Ironides Rodrigues sobre a estética da negritude suscitou uma fértil e polêmica discussão. Decidiu-se pela criação de um Museu de Arte Negra. O TEM assumiu o projeto, passando a colecionar peças e incentivar artistas negros. Incentivou um rico diálogo com críticos e criadores que colaboraram doando obras e participando de debates. Em 1955, quando acontecia no Rio de Janeiro o 36º Congresso Eucarístico Internacional,
o Teatro Experimental do Negro promoveu o concurso de Cristo de Cor, sob orientação do sociólogo Guerreiro Ramos. Teve a colaboração de grandes artistas intelectuais e figuras públicas, como Dom Helder Câmara, Diná Silveira de Queiroz e Augusto Frederico Schmidt. Mas provocou polêmica, chegando a ser condenado por alguns setores como sacrilégio e blasfêmia. O Museu de Arte Negra realizou sua primeira exposição em 1968 no Museu de Imagem do Som. A coleção incluiu obras originais de autores como José Heitor, Sebastião Januário, Otávio Araújo, Agenor, Aguinaldo dos Santos, Aldemir Martins, Iberê Camargo, Ivan Serpa e muitos outros, além de artistas que colaboraram com cenários e figurinos das produções teatrais do TEM, como Henrico Bianco, Tomás Santa Rosa, Sorensen e Anísio Medeiros. A ideia do museu surgiu da necessidade do museu, um imperativo do desenvolvimento cultural da comunidade negra. Porque, em geral, quando se diz que um brasileiro é artista, quando se trata de um negro, olha lá, é um artista, é um pintor aí. Quer dizer, é coisa sem importância. Eu descobri o valor da arte negra depois que o Abdias Nascimento me apresentou a cabeça de animal do Aguinaldo dos Santos, um ilustre baiano já falecido. A identidade do africanismo dentro de mim, aquilo falou mais alto, e hoje em dia eu sou mais liberto. A inspiração, a força da arte negra, hoje em dia eu faço mais consciente. Apesar dos esforços de sua direção, o Museu de Arte Negra nunca conseguiu ter uma sede própria, ficando as peças sob a guarda pessoal do seu curador, Abdias Nascimento. Hoje a coleção está sob a guarda do IPEAFRO, que realiza exposições culturais e educativas do acervo. Essa exposição me tocou muito porque eu pude reviver momentos que foram definitivos para a minha carreira e recordar também situações que foram de grande importância na minha vida. A partir de 1968, Abdias Nascimento levou ao exterior o legado do TEM, de luta contra o racismo e a favor da arte negra. Voltando ao país, ele continuou essa luta, participando do movimento social negro. O legado do TEM está presente na conquista de políticas de igualdade racial e na ação de grupos de teatro negro em todo o país, como a Companhia Étnica e a Companhia dos Comuns, no Rio de Janeiro, e a Companhia Abdias Nascimento, em Salvador. 4 fóruns nacionais de performance negra testemunharam a força do teatro negro hoje, apesar das dificuldades numa sociedade ainda marcada por desigualdade e discriminação. Rain, 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 beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun. Say goodnight. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun. Say goodnight.